Este é o nosso fundamento bíblico, amados. Para quê? Para edificarmos sobre este fundamento o currículo da IBM. Veja bem, quando você começa a entender que existe um desenvolvimento, um crescimento, então os livros da Bíblia estão numa ordem pedagógica. Você começa a entender e a compreender que os livros da Bíblia, eles são interdependentes, eles são complementares e eles são teleológicos. Não confunda com teológico. Teleológico vem da palavra telos, que dá a ideia de finalidade, propósito, cumprimento, objetivo. Ou seja, os livros da Bíblia têm um objetivo, têm um propósito, caminham em direção a. E essa direção, como nós já vimos, é o Senhor Jesus Cristo. Porque todo o propósito não é tão somente que você conheça Mateus, por exemplo, mas que você se conheça em Mateus. Isso é tremendo, porque eu creio que o objetivo do Senhor em cada livro é trazer verdades naqueles livros, e essas verdades elas dependem umas das outras, ou seja, a verdade daquele livro se liga à verdade do outro livro, que por sua vez é a verdade do outro livro. As verdades elas são complementares e as verdades apontam para um propósito, que a minha vida e a sua seja semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o nosso maior objetivo é que nós sejamos transformados. Por isso, uma das razões para a nossa metodologia é justamente movidos por esse desejo de transformação, que o currículo de 2 anos, porque são 2 anos, seja ele realizado em grupos pequenos, não grandes turmas, e com os mesmos professores ao longo dos 2 anos. E a razão é esta aqui. É porque o nosso maior objetivo é a transformação da vida, para que você depois seja alguém, canal de Deus, para a transformação de outras vidas. Você possa ser ministrado pela palavra, conhecer essa palavra e preparado para toda boa obra. Ou seja, você vai estar agora compartilhando, ensinando essa palavra, transmitindo aos outros. É dentro dessa visão que os 2 anos acontecem e que os módulos, 8 módulos ao todo, estão participando de uma visão interdependente um do outro, uma experiência de complementariedade, uma experiência de uma verdade que você está aprendendo aqui agora. O conteúdo deste módulo tem relação com o módulo anterior e tem relação com o módulo posterior. É desta maneira que nós temos o Antigo Testamento, é o primeiro módulo, depois Mateus, aí nós já estamos entrando na Nova Aliança, Mateus, João, Romanos, Atos dos Apóstolos, Romanos, Gálatas, Efésios, 1 e 2 Timóteo. Veja bem, Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai estar trazendo os tipos de Jesus. É a tipologia bíblica, ou seja, o que há de Jesus e o que nós aprendemos da pessoa do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Porque o objetivo é este, que tudo aponta para Cristo. Quando você chega em Mateus, você vai encontrar o evangelho do discipulado, onde a atenção de Deus se volta para o coração.
não mais os elementos externos que faziam parte do período infantil, mas agora interior, se volta para o coração. Depois você vai para o Evangelho de João, onde você vai ter um entendimento sobre a filiação de Jesus e a nossa filiação, entendendo uma coisa preciosa. Não há como você aprender somente com Mateus e também somente com João. Eles se complementam. Enquanto em Mateus temos o discipulado, a relação mestre-discípulo, em João temos a filiação, a relação pai e filho. E o que nós aprendemos? Não há como ser discípulo se primeiro não é filho. Somente aquele que é filho pode ser um discípulo. Porque enquanto em Mateus a ênfase está no comportamento do discípulo, em João a ênfase está na natureza do filho. Quando você aprende sobre a sua identidade, você então vai definir o seu comportamento. Veja como é que é lindo, nós começamos a entender que Mateus e João se complementam. Depois nós temos Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque tudo aquilo que aconteceu nos evangelhos agora é proclamado em Atos. Atos é o evangelho da proclamação. É lindo isso. O poder do Espírito Santo para proclamação do evangelho. Depois nós chegamos nas cartas de Paulo. E a primeira é Romanos, que vai tratar exatamente de algo muito precioso, sobre aquilo que é o evangelho proclamado em Atos, será ensinado em Romanos. É algo muito tremendo nós compreendermos como a transformação vai acontecer. Porque esta é a palavra, eu diria, nuclear de Romanos, onde aprenderemos sobre o Evangelho para a nossa transformação. Aí nós chegamos em Gálatas. E Gálatas, a palavra, eu diria, é libertação. Você será liberto do jugo da lei. E você vai aprender sobre o andar no Espírito. Liberdade é um sinal de maturidade. É tremendo quando chegamos em Efésios, que vai abordar o aspecto coletivo da fé. Aquilo que Romanos e Gálatas trabalhou no sentido mais individual da ação de Deus em mim, agora em Efésios será a ação de Deus em nós. O aspecto coletivo, que também é uma grande marca de maturidade. Como eu devo andar com o outro e viver com o outro a experiência da fé. E por fim, chegamos nas duas cartas de Paulo a Timóteo. E por que aqui é o fim? Porque estamos tratando do maior sinal de crescimento e de maturidade, que é a paternidade espiritual. Quando você deixa de ser filho e passa a ser pai, no sentido espiritual. Porque Timóteo é a carta da transmissão, do legado, de que você será um modelo para o outro, onde você será pai de alguém, espiritualmente falando, no sentido de cuidar do outro. E eu vou dizer uma coisa a você e você vai concordar. Talvez eu diria que a maior expressão de maturidade é alguém ser responsável por uma outra vida. E isso é Timóteo. Então nós saímos de onde? Da infância do Monte Sinai, lá no Antigo Testamento, e chegamos na paternidade em Timóteo. Essa caminhada nesses 8 módulos
com o propósito de trazer maturidade à minha vida e à sua. Claro que os outros livros da Bíblia também estão dentro dessa visão de desenvolvimento e maturidade, mas não é possível nós estudarmos todos os 66 livros. Esses 8 simbolizam exatamente como é a Bíblia como um todo, as Sagradas Escrituras. Um livro onde cada livro da Bíblia coopera para a nossa maturidade. Eu queria encerrar trazendo um exemplo para você. Um exemplo do que nós estamos chamando de os livros da Bíblia trabalham para o nosso desenvolvimento e eles têm uma relação de interdependência, de complementariedade e de teleologia, no sentido de os livros eles dependem um do outro, eles se complementam nas suas verdades e tudo isso para alcançar um propósito em direção à maturidade, que é Cristo Jesus. Veja bem, amados, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, você encontra o texto não matarás. É um mandamento, é uma ordem que Deus deu para guiar o seu povo. Não deve matar. Lembra que o povo está na sua fase infantil de crescimento. O Senhor deu, então, não matarás para ser o guia deste povo. Ocorre que, quando nós chegamos em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, no Sermão da Montanha, Jesus vai falar sobre esse não matarás. E ele vai falar sobre algo mais profundo. Por quê? Ele vai dizer, se você sentir uma ira em seu coração, raiva, você já é réu. Você não precisa matar para ser réu. Olha que coisa tremenda. Isso significa que não matarás lá era interpretado como algo comportamental. Ou seja, a pessoa não feria o outro. Entende? Não fazia nada contra alguém, contra o corpo de alguém. Compreende isso? Só que Jesus agora está mostrando que o homicídio em si, ele é fruto da raiva, da ira. E a ira é algo no coração, onde a pessoa não tem acesso. Ou seja, eu posso evitar de ferir alguém, mas eu não posso evitar de ter raiva deste alguém. Mas o Senhor Jesus está dizendo, se você já tem essa ira, você já é réu. Então ele já está declarando que o culpado não é aquele que mata. O culpado é aquele que intenciona matar. Então, o Senhor Jesus trouxe o assunto para uma outra esfera, a esfera do coração, onde as coisas de fato acontecem. No próprio Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 19, ele vai dizer isso, que o homicídio vem do coração. Aí, nós precisamos de quê? De Romanos, capítulo 13, versículos de 8 a 10. Sabe o que diz Romanos 13, de 8 a 10? Diz que quem ama não mata. Olha que tremendo. Lá está dizendo que o amor é que vai cumprir toda a lei. Isso quer dizer que não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. Tudo isso depende do amor. Se ama, cumprirá o mandamento. Olha para onde a palavra está nos levando. E aí você vai dizer, mas como eu então vou ter acesso ao meu coração? Como eu vou amar? Entende? Isso aí já apela para a identidade, mais do que do comportamento. Então, Romanos nos leva para onde? Para Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que vai falar sobre o fruto do Espírito, é o amor. E ali tem o amor, a bondade,
a benignidade, ali nós temos a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. E encerra o verso 23 de Gálatas 5 dizendo assim: e acerca destas coisas não há lei. Olha aí, pensa bem. Êxodo capítulo 20, não matarás. E agora Gálatas 5:23, não há lei. O que o texto está mostrando é que quando o Espírito Santo produz em mim este amor, que é fruto dele, mansidão e domínio próprio, eu não preciso de uma lei, não matarás. Eu não preciso de algo externo dizendo não mate, porque dentro de mim já tenho o fruto do Espírito que diz a mim mesmo para não matar. Se eu amo como fruto do Espírito, eu quero o bem desta outra pessoa. Eu não a matarei. Então não há necessidade da lei se existe em mim o fruto do Espírito. Logo, o que está acontecendo? A lei não matarás, escrito em tábuas de pedra, em Êxodo 20, se torna a lei escrita em meu coração, em Gálatas 5:23. Olha que tremendo. Você tem o livro de Êxodo, o livro de Mateus, o livro de Romanos e o livro de Gálatas. Está compreendendo? Os livros, eles são interdependentes. Eles são complementares. Um complementa o outro. Precisamos, então, dessa leitura completa em unidade para compreender a vontade de Deus para a minha vida e para a sua. Isso aqui é um pequeno exemplo do que significa você crescer através dos livros da Bíblia. Essa é a proposta da EBM. Servir a você com as Escrituras para que você sirva aos outros com os seus dons. Seja bem-vindo a esta escola. Para ser um professor dela, seja bem-vindo a esta escola para ser um aluno. Em todo tempo, em qualquer que seja a função, somos sempre aprendizes. Aprendizes de Deus, aprendizes do Espírito Santo. Através da minha vida, através da sua vida, muitas outras vidas sejam abençoadas. Esse é o grande propósito, é para onde estamos caminhando. Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Ministerial.